Um pequeno avião decolou da pista e caiu apenas 15 minutos depois. Normalmente, os aviões decolam, sobem pelo céu e fazem um pouso suave. Uma rotina que todos conhecemos e apreciamos. Mas o que acontece quando as coisas não saem exatamente como planejado? Às vezes, é uma queda assustadora. E outras vezes, um pouso inesperado e de tirar o fôlego. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nos momentos mais inacreditáveis da aviação já registrados em vídeo. Momentos que vão te deixar na ponta da cadeira. De situações de quase colisão a feitos incríveis. Estes são os 20 momentos mais impressionantes e inesquecíveis da história da aviação. Vamos decolar e ver o que acontece quando voar sai completamente do roteiro. Porta se abre com violência. Um Boeing 737 MAX da Alaska Airlines passou por uma situação assustadora quando uma de suas portas se abriu com violência em pleno ar, logo após a decolagem. Passageiros a bordo de um avião que viajava de Portland para Ontário, na Califórnia, gravaram vídeos chocantes mostrando a porta central da cabine se separando completamente da aeronave. O incidente ocorreu poucos minutos após a decolagem. Os passageiros ficaram atônitos ao verem a porta ser arrancada, enquanto o avião ainda estava no ar. Felizmente, o avião conseguiu retornar e pousar em segurança no Aeroporto Internacional de Portland. A bordo estavam 171 passageiros e 6 tripulantes. Todos ilícitos. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA está investigando o incidente para entender as causas do ocorrido. Os dados de rastreamento de voo mostram que o avião atingiu uma altitude superior a 16 mil pés antes de ser desviado em segurança de volta para Portland. Este Boeing específico foi entregue à Alaska Airlines em outubro de 2023 e havia completado apenas 145 voos. A porta de saída traseira da aeronave, localizada atrás das asas, normalmente permanece selada nos voos da Alaska Airlines. Trata-se de um dispositivo de segurança que garante que a porta não se abra durante o voo. A companhia aérea e os investigadores irão agora trabalhar para descobrir como e por que essa porta de segurança se soltou em pleno voo. A investigação ainda está em curso e mais detalhes deverão ser divulgados em breve. Pouso em chamas. Um voo da Frontier Airlines enfrentou uma situação assustadora ao realizar um pouso forçado no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas. O voo 1326 vinha de San Diego quando os pilotos avistaram fumaça na cabine de comando. Eles imediatamente declararam emergência. Ao pousar, o avião teve um impacto brusco, causando o estouro dos pneus. Vídeos gravados por testemunhas mostram chamas saindo debaixo da aeronave, seguidas por um rastro de fumaça. A situação parecia grave, mas, felizmente, as equipes de emergência estavam a postos. O Corpo de Bombeiros do Condado de Clark foi acionado imediatamente. Havia 190 passageiros e 7 tripulantes a bordo, e todos foram evacuados em segurança. Autoridades do aeroporto confirmaram que todos os passageiros e tripulantes foram levados para o portão de embarque sem ferimentos. O incidente ocorreu por volta das 15 horas e 15 minutos. A causa do incêndio e do pouso forçado ainda está sendo investigada. A FAA informou que houve paralisação das operações no aeroporto, afetando os voos até às 19 horas. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, NTSB, também está investigando o ocorrido. A investigação ajudará a determinar por que o avião fez um pouso tão brusco e o que causou o incêndio. Por enquanto, tanto a companhia aérea quanto as autoridades estão trabalhando para descobrir o que deu errado. Muito baixo. Um dia claro e ensolarado na Grécia se transformou em um momento de tirar o fôlego para os observadores de aviões quando um avião da Wizz Air fez um pouso surpreendentemente próximo no aeroporto de Skiathos, em 5 de agosto. O piloto Dimitrios Gregório filmou o momento impressionante em que um Airbus sobrevoava uma multidão de fotógrafos. Conforme o avião descia, um fotógrafo chegou a ter que se abaixar ao vê-lo passar perigosamente perto de sua cabeça. Este pouso tão próximo é possível porque o aeroporto de Skiathos tem uma pista mais curta, com apenas 5.341 pés de comprimento. A maioria dos aeroportos possui pistas com cerca do dobro do comprimento, em torno de 10.000 a 12.000 pés. Isso obriga os pilotos a iniciarem a descida muito mais baixa para pousar em segurança. O clima quente também teve um papel importante. Em dias quentes, o ar é menos denso, o que dificulta a desaceleração do avião após o pouso na pista, com menos ar disponível para o reverso do empuxo.
O avião precisa voar mais baixo para reduzir a velocidade rapidamente. O voo Wizz Air Flight 8447 decolou de Nápoles, Itália, e voou por pouco mais de uma hora. Ao descer de 14.000 pés, o avião sobrevoou o Golfo Pagazético e, em seguida, fez um círculo fechado sobre a ilha de Skiathos antes de pousar. Em um dado momento, o avião voou a apenas 40 pés acima dos observadores de aviões, proporcionando uma vista inesquecível de perto. Chamas irromperam do motor de um Boeing 777 da Air Canada, momentos após a decolagem, deixando passageiros e espectadores em choque. O avião, lotado com quase 400 pessoas, mal havia deixado o aeroporto internacional Pearson de Toronto quando faíscas começaram a sair do motor. Em um vídeo gravado por uma testemunha, alguém pode ser ouvido dizendo: "Meu Deus, o motor está pegando fogo." O momento aterrorizante aconteceu pouco depois da decolagem do voo para Paris, às 20h45 de uma quarta-feira. Mas apenas 65 minutos depois, o avião estava de volta ao solo em Pearson, realizando um pouso de emergência. A aeronave foi recebida por equipes de emergência e, felizmente, todos a bordo estavam em segurança. Após a inspeção, o avião foi retirado de serviço para verificações adicionais e os passageiros foram transferidos para outro voo que partiu para Paris algumas horas depois. Este incêndio no motor é apenas o mais recente de uma série de incidentes preocupantes envolvendo aeronaves da Boeing. Um incêndio semelhante no motor forçou um voo da Garuda Indonésia a fazer um pouso de emergência semanas antes. Em abril, um Boeing 737-800 teve seu motor destruído logo após a decolagem. No início deste ano, um Boeing 737 da Alaska Airlines teve parte da fuselagem separada em pleno voo. Esses incidentes levantaram sérias preocupações sobre a segurança da Boeing. Num dia trágico no Afeganistão, um avião de carga Boeing 747 caiu pouco depois de decolar da base aérea de Bagram, matando todos os 7 tripulantes a bordo. O avião transportava veículos militares pesados, incluindo 5 veículos resistentes a minas, e havia acabado de reabastecer antes de seguir para Dubai. Uma câmera de painel próxima registrou os últimos momentos da aeronave. O vídeo mostra o jato começando a subir, mas apenas 12 segundos depois, ele perde sustentação, balança de um lado para o outro e então cai no chão. O acidente resultou em uma enorme bola de fogo com uma densa fumaça preta subindo aos céus. Os investigadores estão trabalhando arduamente para entender o que deu errado. As caixas pretas do avião, que contêm dados vitais de voo e as conversas da cabine de comando, são um foco fundamental. Alguns especialistas acreditam que o acidente pode ter sido causado pela sobrecarga da aeronave, com excesso de peso na parte traseira. Isso poderia tê-la tornado incontrolável. O avião era operado pela National Airlines, uma empresa que auxilia no transporte de equipamentos militares. O avião fez escala em Bagram para reabastecer antes de seguir para Dubai. 6 das vítimas eram de Michigan e uma do Kentucky. Apesar das alegações do Talibã de que abateram o avião, nenhuma evidência confirmou essa versão. Os investigadores ainda estão trabalhando para descobrir exatamente o que causou esse acidente fatal. Em 5 de maio de 2019, uma tragédia atingiu o aeroporto Sheremetyevo de Moscou. Um avião da companhia aérea russa Aeroflot, um Sukhoi Superjet Chem, caiu logo após a decolagem, matando 41 pessoas. O avião transportava 73 passageiros e 5 tripulantes. Sobreviventes relatam que a aeronave foi atingida por um raio antes de retornar ao aeroporto em uma tentativa de pouso de emergência. O avião pousou com os tanques de combustível cheios, o que tornou a situação ainda mais perigosa. A aeronave explodiu em chamas na pista e os passageiros foram obrigados a usar as rampas de emergência para escapar dos destroços em chamas. Vídeos impressionantes mostraram equipes de bombeiros correndo para o local enquanto os passageiros fugiam em busca de segurança. Testemunhas disseram que foi um milagre que alguém tenha sobrevivido. 37 pessoas sobreviveram, incluindo 33 passageiros e 4 tripulantes. 2 crianças estavam entre os mortos. Os sobreviventes elogiaram os comissários de bordo, com um deles dizendo: "Só sobrevivi graças à tripulação." Embora a aeronave apresentasse problemas técnicos, alguns sobreviventes acreditam que o acidente foi causado por um raio. Especialistas afirmam que raios atingindo aviões não são incomuns, mas que acidentes com aeronaves são raros.
O incidente deixou muitos em estado de choque, com fumaça preta tomando conta do céu e chamas consumindo a aeronave. O trágico acontecimento é lembrado como um alerta de quão rapidamente o perigo pode surgir nos céus. Partiu-se em dois. Um avião de carga da DHL fez um pouso de emergência dramático no aeroporto Juan Santa Maria, na Costa Rica, após uma falha mecânica. O Boeing 757, que tinha como destino a Guatemala, apresentou um problema hidráulico logo após a decolagem. O piloto solicitou imediatamente um pouso de emergência, mas a situação se agravou quando o avião derrapou para fora da pista, partiu-se em dois e perdeu a cauda. O avião amarelo da DHL foi rapidamente encharcado com espuma de combate a incêndio assim que parou em uma área gramada próxima à pista. As fotos mostram os destroços, com a cauda completamente desprendida e uma asa severamente danificada. Milagrosamente, todos os tripulantes saíram ilesos, embora um deles tenha sido examinado por precaução. O incidente causou caos no aeroporto. A pista ficou fechada por várias horas, atrasando mais de 8.000 passageiros e 57 voos. No entanto, o aeroporto conseguiu reabrir mais rápido do que o esperado, apenas 5 horas após o acidente. A DHL e as autoridades locais acionaram rapidamente suas equipes de resposta e começaram a investigar o que havia acontecido. Apesar da cena dramática, não houve vítimas fatais e a tripulação agiu com rapidez para evitar um desfecho pior. Este pouso forçado demonstra a rapidez com que as coisas podem dar errado na aviação, mas também a importância das medidas de segurança e das reações rápidas na prevenção de desastres. Imagine voar em alta velocidade, realizando manobras acrobáticas, quando de repente a cobertura de vidro do seu avião se abre e se estilhaça em pleno voo. Foi exatamente isso que aconteceu com a piloto e compositora Naren Malkoumjian durante um voo de treinamento em seu monoplano Extra 330 LX. Ao iniciar um giro de 360 graus, o paraquedas se desprendeu, expondo-a a ventos fortes e ao caos. O barulho era ensurdecedor e a perda de visibilidade dificultava a respiração e a visão. Malkoumjian descreveu a experiência como aterrorizante, dizendo que levou 28 horas para recuperar totalmente a visão. Apesar do pânico, ela manteve o foco na tarefa e pousou o avião em segurança. A parte mais difícil foi manter a potência e trocar a visão pela energia, disse ela. Em meio a toda a confusão e barulho, a única coisa que ficou clara no rádio foi: continue voando. Graças à sua calma e habilidade, Malkoumjian conseguiu pousar em segurança. Depois, ela percebeu a causa do problema. Ela não havia verificado corretamente o pino de travamento da capota antes da decolagem. A trava não estava devidamente encaixada, o que levou ao desastre. Malkoumjian também admitiu que não estava em sua melhor forma naquele dia, pois havia acabado de se recuperar da Covid e estava voando sem proteção ocular. Ela compartilhou as imagens anos depois para alertar outros pilotos sobre a importância de verificações pré-voo minuciosas, na esperança de que sua história servisse como uma lição valiosa para outros. Em um momento chocante, um helicóptero colidiu com um avião no Texas, lançando pás do rotor para todos os lados, mas o piloto saiu ileso milagrosamente. Imagens de câmeras de segurança mostram o helicóptero Robinson R-40 e 4 pretos girando descontroladamente enquanto se aproximava da garagem, tentando pousar. Em vez de tocar o solo, o helicóptero desviou bruscamente e colidiu com um pequeno avião branco parado. O impacto é violento, e as pás do rotor do helicóptero continuam girando descontroladamente, chocando-se contra a outra aeronave. Por um tempo que parece uma eternidade, as pás continuam girando, causando caos ao colidirem com o avião. Finalmente, o rotor diminui a velocidade e o barulho cessa. Momentos depois, 3 homens vestidos de preto saem correndo da garagem para verificar o estado do piloto. Incrivelmente, o piloto, o único ocupante da aeronave, sai dos destroços e se afasta ileso. O acidente ocorreu no aeroporto regional de Pearland por volta das 9h30 da manhã de domingo. Os serviços de emergência foram acionados, mas os médicos confirmaram que não houve necessidade de atendimento médico. A Administração Federal de Aviação, FAA, está investigando a causa do acidente. Este incidente serve de alerta sobre a rapidez com que as coisas podem dar errado no ar. Mas, contra todas as expectativas, o piloto sobreviveu ileso. Uma incrível história de sorte e sobrevivência. 2 britânicos assistiram horrorizados à queda de um balão de ar quente gigante, repleto de 20 turistas e 2 pilotos, nas famosas formações rochosas das chaminés de Fadas, na Turquia.
O momento aterrador aconteceu por volta das 6 da manhã, depois que uma rajada de vento repentina empurrou o balão contra as rochas no Vale do Amor, na Capadócia. Rebecca Horsfall, de 31 anos, estava em um mirante com seu parceiro, Kieran MacDonald, para registrar o nascer do sol quando o desastre ocorreu. Ela filmou o momento chocante em que o balão se chocou contra as rochas, descrevendo-o como incrivelmente assustador. Ela acrescentou que a cesta simplesmente escorregou pela encosta da montanha. Uma rajada repentina de vento causou a queda quando o piloto Kana Uzun tentava pousar o balão. Os serviços de emergência chegaram rapidamente e testemunhas observaram o balão já murchando, ser contido. O drone de Rebecca capturou imagens de um passageiro sendo abanado após desmaiar devido ao choque. Apesar do pouso brusco, não houve relatos de feridos. Autoridades locais confirmaram que todos os 20 passageiros e os 2 pilotos saíram ilesos. Um passageiro elogiou o piloto, dizendo que ele transmitiu confiança durante o pouso. Rebecca, que está viajando pela Turquia em uma van com o parceiro e 3 cachorros, disse que eles estão lá há uma semana observando balões subirem todas as manhãs. Isso não era o que eles esperavam ver. Felizmente, todos saíram ilesos da cena assustadora. Uma colisão devastadora no ar envolvendo 2 helicópteros da Marinha na base naval de Lumut, na Malásia, deixou pelo menos 10 tripulantes mortos. O trágico incidente ocorreu durante um ensaio para o desfile comemorativo do 90º aniversário da Marinha Real da Malásia. Em imagens chocantes compartilhadas online, um helicóptero é visto atingindo o rotor do outro, causando a colisão de ambas as aeronaves. Um helicóptero caiu em uma pista de atletismo, enquanto o outro caiu em uma piscina próxima. Não houve sobreviventes. A Marinha Real da Malásia confirmou que todos os 10 tripulantes a bordo dos helicópteros morreram no local do acidente. Os helicópteros envolvidos na queda eram um modelo HOM e um modelo Fennec. O acidente ocorreu por volta das 9 da manhã. Fotos chocantes do local mostravam os destroços de um helicóptero na pista do estádio, cercados por escombros e equipes de resgate. O primeiro-ministro Anwar Ibrahim expressou suas mais profundas condolências às famílias das vítimas, classificando o evento como uma tragédia dilacerante. Essa tragédia serve como um doloroso lembrete dos riscos envolvidos em operações militares, mesmo durante os preparativos de rotina para eventos públicos. A aventura de parasailing de um casal de Gujarat em Diu teve um desfecho assustador quando a corda do paraquedas se rompeu. Ajit Kathad, de 30 anos, e sua esposa Salah Kathad, de 31, estavam curtindo um passeio na praia de Nagoa quando, ao atingirem o ponto mais alto, a corda se rompeu, fazendo-os cair no mar. O momento aterrorizante foi filmado por Rakesh, irmão de Ajit, que estava na lancha. Ele gritou em pânico ao vê-los despencar de uma grande altura. "Eu estava filmando e não fazia ideia do que fazer", disse Rakesh, sentindo-se impotente enquanto o casal caía. Felizmente, o casal usava coletes salva-vidas e os salva-vidas correram rapidamente para resgatá-los. Ambos ficaram abalados, mas felizmente não se feriram. Ajit descreveu como o paraquedas balançou descontroladamente após a corda se romper, tornando difícil manter a calma. Sua esposa, Salah, estava em estado de choque e não conseguiu falar por vários minutos. Antes do acidente, Rakesh havia alertado os operadores de que a corda parecia desgastada, mas eles garantiram que estava tudo bem. O dono da empresa atribuiu o acidente aos ventos fortes, classificando-o como um incidente raro. No entanto, o casal considerou o serviço de parasailing negligente e chegou a cogitar registrar uma queixa, embora tenha desistido da ideia. Num sábado ensolarado, um avião caiu inesperadamente na água perto da praia de Hampton, em New Hampshire. Por volta do meio-dia, a aeronave, que carregava uma faixa, tentou pousar na água. Ao tocar o solo, a cauda levantou-se, mas o avião rapidamente retornou à posição inicial e pousou em pé. O piloto, que era a única pessoa a bordo, não sofreu ferimentos e foi resgatado pelos salva-vidas em instantes. O avião sobrevoava a área com uma faixa publicitária de uma empresa local quando apresentou problemas. A polícia informou que o piloto relatou problemas no motor antes de tentar pousar na água. O avião era um Piper e estava registrado em nome de Eugene F. Gray, um dos proprietários da Skyline, empresa de publicidade aérea com sede em Northampton. O rastreamento de voo mostra que a aeronave decolou do aeroporto de Hampton por volta das 10h45 da manhã. Ela fez algumas voltas ao longo das praias de Hampton e Salisbury antes de encerrar o voo às 11h59.
Assim que o avião foi rebocado em segurança para a costa, a polícia e a FAA, Administração Federal de Aviação, iniciaram a investigação para apurar a causa do acidente. Embora o piloto não tenha falado com os repórteres, o resgate rápido e a ausência de feridos foram um grande alívio para todos. Esse incidente nos lembra como as coisas podem mudar rapidamente no ar. Imagine ver um carro voador a cortar o céu. Um protótipo de carro voador completou recentemente um voo de teste entre duas cidades na Eslováquia, permanecendo no ar durante 35 minutos. O vídeo mostra o carro voador da Klein Vision a descolar de Nitra e a voar em direção a Bratislava. É movido por um motor BMW de 160 cavalos de potência e possui uma hélice fixa. O que é ainda mais incrível, ele se transforma de carro em aeronave em menos de 3 minutos. Nas imagens, o carro voador atinge velocidades impressionantes, voando a mais de 190 km por hora e a uma altitude de cruzeiro de 2.500 metros. Enquanto desliza pelo céu, é possível ver a transição suave de um carro comum para uma máquina voadora. Após aterrissar em Bratislava, o carro volta a ser um veículo terrestre e o CEO Stephen Klein o dirige diretamente para o centro da cidade. A Klein Vision já está trabalhando em uma nova versão, o Aircar Prototype 2. Este modelo aprimorado terá um motor de 300 cavalos de potência, atingirá velocidades de 300 km por hora e percorrerá mais de 1.000 km. Há planos para versões de 3 e 4 lugares, além de modelos bimotor e anfíbios. Este carro voador pode mudar a forma como viajamos, e vê-lo em ação nos faz acreditar que os carros voadores podem se tornar realidade mais cedo do que imaginamos. Chamas irromperam do motor de um avião da United Airlines logo após a decolagem do aeroporto O'Hare de Chicago. Passageiros e testemunhas em solo ficaram em choque ao verem as chamas saindo do motor esquerdo. O avião, que originalmente seguia para Miami, teve que retornar ao aeroporto para um pouso de emergência. A causa do incêndio? Uma colisão com um pássaro momentos após a decolagem. Pessoas próximas relataram ter ouvido barulhos altos e visto chamas. Uma testemunha, Alison Doshan, disse que o som era incrivelmente alto e que não conseguia parar de olhar para o motor em chamas. Outra testemunha, Chris McCullough, ouviu um estrondo enorme quando o avião passou sobre sua casa e viu as chamas saindo do motor. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrava as chamas claramente visíveis saindo do motor da aeronave. Apesar da cena assustadora, a United Airlines confirmou que o avião pousou em segurança por volta das 11h15 da manhã. Ninguém ficou ferido. Após o pouso, os passageiros desembarcaram e outra aeronave foi acionada para dar continuidade ao voo. A aeronave decolou novamente às 13h24. A Administração Federal de Aviação, FAA, está investigando a colisão com o pássaro. Embora o incidente tenha sido assustador, a resposta rápida e o pouso seguro garantiram a segurança de todos. É um lembrete de quão perigosas as colisões com pássaros podem ser para as aeronaves. Um parapentista na Espanha escapou por pouco da morte após uma queda livre e assustadora. Kevin Phillip, um piloto experiente, compartilhou imagens de sua experiência de quase morte enquanto realizava uma manobra acrobática de parapente em Organia, Espanha. Uma forte turbulência causou caos no ar. O cabo do freio ficou preso. O vídeo mostra ele despencando enquanto os cabos do paraquedas se emaranham ao seu redor. Desesperadamente, ele acionou seu paraquedas de resgate, mas este não abriu e, em vez disso, se enrolou firmemente em seu corpo. Phillip explicou mais tarde que cair nos cabos e na asa emaranhados tornou o acionamento do paraquedas de resgate incrivelmente difícil. A asa torcida fez com que sua velocidade aumentasse rapidamente enquanto ele despencava em espiral em direção ao solo. Com apenas um segundo restante antes do impacto, Phillip conseguiu abrir manualmente o paraquedas de resgate. Um pequeno paraquedas laranja inflou no último instante, diminuindo sua queda e salvando sua vida. Ele descreveu o evento como raro e azarado, escrevendo: "Este não era o dia para morrer", e incentivou outros a voarem alto e pousarem em segurança. De acordo com a Associação Americana de Asa Delta e Parapente, os parapentes utilizam aeronaves leves sem estrutura rígida. Os pilotos sentam-se em um arnês suspenso abaixo de uma asa de tecido feita de células interligadas. Essas aeronaves podem planar por centenas de quilômetros, voar por horas ou descer de montanhas em ar calmo. A história de Phillip destaca como segundos podem fazer toda a diferença em esportes radicais.
Na rodovia, uma câmera veicular registrou um momento de tirar o fôlego ao norte de Toronto, quando um pequeno avião quase colidiu com o trânsito. O monomotor Cirrus SR-20 decolou do aeroporto de Buttonville, em Markham, Ontário, mas algo deu terrivelmente errado. O incidente ocorreu numa terça-feira à tarde. Por volta das 14 horas, o avião teve dificuldades para ganhar altitude após a decolagem. Ele atravessou uma cerca e voou perigosamente baixo sobre uma estrada movimentada. No vídeo, uma das asas da aeronave quase atingiu a frente de um carro em movimento. Os espectadores ficaram atônitos ao ver o avião escapar por pouco de um desastre. Ele acabou caindo em uma vala do outro lado da estrada, sofrendo danos consideráveis na parte frontal e nas laterais. A Polícia Regional de York considerou incrível que nenhum carro tenha sido atingido. Dentro do avião estavam um instrutor e uma aluna. Ambos escaparam ilesos. Os demais motoristas que estavam na estrada também saíram ilesos. O Conselho de Segurança dos Transportes do Canadá está investigando o acidente. As autoridades disseram que o instrutor estava praticando uma manobra de treinamento de rotina chamada toque e partida. Isso envolve pousar, reduzir a velocidade e decolar rapidamente novamente. É um exercício padrão para pilotos, mas desta vez algo deu errado. Os investigadores agora estão tentando descobrir por que o avião não conseguiu ganhar altitude corretamente. Para todos os envolvidos, foi um susto que não esquecerão tão cedo. Uma excursionista de 74 anos passou por uma experiência vertiginosa e inesperada durante seu resgate em uma montanha no Arizona. Após uma queda no Pico Piestewa, a mulher foi içada para um helicóptero de resgate. Mas as coisas rapidamente tomaram um rumo inesperado. Assim que o helicóptero decolou, a maca dela girou descontroladamente, rodopiando no ar por mais de 40 segundos. A rotação foi causada por um cabo com defeito, que fez com que a maca girasse incontrolavelmente na forte corrente de ar gerada pelas hélices do helicóptero. A equipe de resgate lutou para parar a rotação descontrolada, levantando e abaixando a maca diversas vezes. Finalmente, o movimento para frente do helicóptero diminuiu a rotação o suficiente para que ela pudesse ser levada em segurança para dentro do hospital. Apesar do caos, a mulher, que foi atendida por tontura e náusea, não sofreu ferimentos graves. O capitão Bobby Dubnow, do Corpo de Bombeiros de Phoenix, tranquilizou a mulher, dizendo que tudo ficaria bem. O piloto-chefe do helicóptero, Paul Apolinar, explicou que esse tipo de giro pode acontecer durante resgates e que a equipe está sempre preparada para isso. Felizmente, a mulher só teve uma leve tontura como consequência da experiência turbulenta. Foi um momento aterrador, mas no final, o resgate foi bem sucedido e seguro. Capturando o foguete. A SpaceX acaba de fazer história de uma forma impressionante. Em um voo de teste extraordinário, lançaram o maior foguete do mundo, o Super Heavy Starship, e então capturaram o enorme propulsor com braços mecânicos gigantescos. Conhecidos como Mechazilla, esses braços agarraram o propulsor enquanto ele retornava à Terra, algo nunca antes visto. O foguete decolou do centro de lançamento da SpaceX, no Texas, com um rugido ensurdecedor de seus 33 motores potentes. Após apenas 3 minutos, o propulsor se separou e girou, retornando ao local de lançamento. Conforme se aproximava, os braços do Mechazilla se moveram, apreendendo suavemente o foguete acima da plataforma de lançamento. Este foi um grande passo rumo aos foguetes reutilizáveis, que é o objetivo da SpaceX. Enquanto isso, o estágio superior da Starship continuou sua jornada em direção à órbita, reentrando na atmosfera. Ele enfrentou calor extremo, acima de 3.000 graus, mas sobreviveu graças aos novos escudos térmicos e aletas. Este voo de teste comprova que a SpaceX está cada vez mais perto de um futuro onde foguetes poderão ser lançados, pousados e reutilizados em questão de dias. Isso será fundamental para futuras missões à Lua, Marte e além. Com a rápida reutilização, as viagens espaciais poderão em breve se tornar mais baratas e eficientes, abrindo o universo para todos. O que a SpaceX fez hoje representa um grande salto na exploração espacial. Avião escapa de tornado. Neste vídeo impressionante, um avião de passageiros escapa por pouco de um tornado enquanto voava. Enquanto o avião sobrevoava a área, era possível ver os tornados girando perigosamente perto.
O avião voou bem no meio da trajetória de um dos tornados, chegando incrivelmente perto dos ventos giratórios. Este momento intenso foi registrado por um passageiro de um Boeing 737 da Southwest Airlines que voava perto do aeroporto de Fort Lauderdale, onde 2 tornados haviam sido relatados. Apesar do susto, o avião conseguiu evitar o pior da tempestade. Felizmente, ninguém se feriu. É um momento de tirar o fôlego, que mostra o quão imprevisível a natureza pode ser quando você está lá no céu. Obrigado por assistir. Fique ligado para mais vídeos emocionantes.